criação da GeoRio, né, junto à Câmara dos Vereadores, a BGS postou de uma maneira muito direta na defesa de uma instituição criada já há 26 anos atrás. E essa mesma posição, sob comando do Nelson Merim, se repetiu agora em 2011, na Serra Fluminense, onde a BGE teve uma postura muito digna, né, de defender os órgãos de Estado na responsabilidade que eles têm. Então, esse é um perfil da BGE em relação à defesa do conhecimento e à defesa da soberania, né, dos órgãos públicos, que precisa ser destacado. O segundo aspecto, e que me parece que discorda um pouco do meu grande amigo Nelson Merim, é sobre prioridades. A questão nossa com os engenheiros geotécnicos já ultrapassou em muito a questão do respeito do conhecimento. Isso acho que nós já conseguimos ultrapassar bem. Há um reconhecimento. A questão fica, por vezes, em questões pessoais ou questão de mercado. Mas, quanto ao entendimento e o reconhecimento dessa importância, preciso nem ter trabalhado tantos anos com o Guilherme para saber disso. Acho que a principal questão que a gente tem hoje é no relacionamento com o restante de agrupamento dos geólogos. Geólogos que compõem a maioria dos professores nas universidades públicas. Esses geólogos tradicionais, eles ainda têm uma dificuldade muito grande de defender a inserção da geologia na engenharia, em todas as atividades profissionais da geologia. E é por isso que eu levei a Nacional, no nossa comemoração de 45 anos, uma tese que é muito polêmica, né, de que a BGE, enquanto entidade, deveria se vincular de maneira formal, como um agrupamento, como o CBT é na BMS, à Sociedade Brasileira de Geologia. Eu acho que nós temos casos gerais hoje de demanda de ação profissional, técnica, dos geólogos de engenharia, que só vai encontrar respaldo e o fórum devido com uma inserção maior da BGE junto às outras entidades de geologia. Essa divisão de entidades não se justifica mais. O papel da geologia de engenharia já é mais do que reconhecido. Obrigado. Bom, boa noite a todos, parabéns aí pela iniciativa da BGE, parabéns à entidade. Eu não sou desse setor e agora nas intervenções aqui que foram feitas, algumas angústias e o depoimento do professor Fernando, eu fui refletindo o que eu deveria dizer aqui a nível de contribuir em relação ao futuro, do que nós vemos como desafios para a geologia, de todo senso lato, eu diria. E eu acho que até o depoimento do professor, que se assemelha muito com a história da geologia brasileira, né? Eu acho que a geologia é uma entidade eminentemente que precisa do Estado. Só descrever exatamente o quanto a BGE, os engenheiros geólogos e engenheiros geólogos cresceram quando o Estado, de fato, aportou dinheiro. Tinha uma política objetiva, concreta, e se nós olharmos a criação dos cursos de geologia, é a mesma coisa. Ela não está desvinculada de política de Estado. Então nós vamos ver lá no início da criação da geologia, era o quê? Responder à necessidade da mineração, particular, e do petróleo. Petrobras e a Vale. Depois vem toda uma preocupação da mineração, outro boom, inclusive, de criação de cursos de geologia, né? E depois um ocaso próprio da crise, inclusive, de sistema, que não é só brasileira, e aí entra uma complexidade maior, e mais adiante, no governo Lula, voltando a de novo, nós criamos cursos de geologia. Então ela está ligada diretamente à política de Estado. Então eu acho que todas as entidades de geologia devem sim apontar o seguinte: a geologia, como outras áreas, a engenharia, ela precisa, a engenharia de um país como o nosso, um país com 200 milhões de habitantes, uma infraestrutura carente, se nós formos tímidos do ponto de vista da exigência de aporte financeiro estatal para fazer as coisas, continuaremos discutindo a farinha pouca, meu pirão primeiro, as complexidades da luta fratricida numa esfera muito mais atrasada. E a luta ela não está desvinculada de uma batalha muito maior, que se nós formos ver o atraso brasileiro,
nesse aspecto, desses 20 anos de atraso, que fez muitos geólogos e engenheiros a venderem salgados e tudo mais, ela está ligada a uma política da hegemonia do capital financeiro internacional, que leva a hoje você, inclusive do ponto de vista prático, você ter a economicidade colocando-se acima, inclusive, dos interesses estratégicos da nação. Né? Quando você vê que nós precisamos criar infraestrutura, e a prática, a lógica, é uma lógica que você precisa estar lá, a economicidade acima de tudo. Né? Então nós temos, essa não é o caminho de um país que quer se desenvolver e que precisa, inclusive, não viver atrás do Google, porque o Google é uma solução fácil, ela é uma solução otimista e rápida, que você tem que dar para a lógica que hoje nós estamos submetidos frente a uma hegemonia que não leva, nós estamos vendo a Europa, né, que não leva a lugar nenhum, leva a crises e a hegemonia desses grandes cartéis internacionais, nos empurrando as práticas deles que não nos servem. Nós aprendemos na pessoa da Petrobras. Eles vêm aqui, os nossos concorrentes tiveram chance de concorrer conosco e não acharam petróleo. E ficam nos cercando. E está aí de novo uma nova ameaça, que é Libra. Nós descobrimos e vamos ter que vender porque dizem que não temos dinheiro, mas nós estamos com um orçamento da União, 49% é pagamento de juros, dívidas. É o sistema financeiro impondo a miséria, o atraso dos países, e quando o problema é lá, não falta a máquina rodando. Então eu acho que essa é a questão, talvez, das nossas muitas angústias, né? Inclusive das soluções das gerações nós vamos ter que polemizar isso, e eu acho que a geologia, eu estava vendo a palestra do diretor Estrela lá na UERJ, particularmente, como nós somos uma profissão ligada diretamente a uma essência do processo produtivo de todas as atividades, que nós temos que gerar insumos, né, que vai pintar quer dizer, sem geologia não existem as outras atividades, nós estamos na base, na raiz. Então além disso, ela é muito perseguida. Se você quer manter o Estado atrasado, um país como o nosso atrasado, para a geologia, para a infraestrutura, para a engenharia, né, que você para o Brasil. Tem outros assuntos, judicialização, que é um problema sério que nós estamos inventando hoje, né, que está tudo ligado a esse bojo de modelo que está construído no mundo. Obrigado. Bom, na verdade eu queria dar um depoimento, uma historinha, uma coisa bem mais light aí que o Latigia comentou, mas que tem a ver com o que o Francis falou, né, no início aqui na abertura, né, com o que o Merim falou também da importância, né, desse trabalho conjunto aí do engenheiro com o geólogo, né? Quando eu comecei a trabalhar, né, quando eu comecei na profissão, né, de engenheiro e tal, eu sempre sentia, né, falta, né, de entender, né, muito bem, né, os mecanismos aí de ruptura, né, que não era só a questão de saber quanto é que era o C e quanto é que era o FI, né? Era entender um pouco mais o mecanismo, né, como é que aquela coisa se comportava e tal. Aí eu falando lá com o Francis, né, aí ele falou, vou te indicar aqui um geólogo para te dar um apoio técnico e tal. E esse geólogo era o Enzo Totes, né? Que vocês devem lembrar dele, né? Bom, aí nós tivemos um problema, né, num determinado talude que a gente estava para começar a obra. O talude era uma coisa terrível, né? Tinha chovido muito, talude totalmente encharcado, casa em cima do talude, embaixo. E a situação era tão grave que a gente estava contratado para fazer a obra e não dava que o pessoal tinha medo de ficar no talude para executar o trabalho. Ninguém queria ficar ali debaixo. O talude estava se desmanchando, né, literalmente se desmanchando. E a gente estava com esse problema para resolver. E aí lá fui eu com o Enzo, né? Era a primeira vez, tinha conhecido ele por conta desse primeiro trabalho. Pegamos o carro, era longe e tal. Aí fomos lá, aí o Enzo olhou o talude, foi lá em cima, foi embaixo, do lado, do outro. Foi a, 1 quilômetro de distância
lá da região, e eu não estava entendendo nada, né? O que ele tanto anda para lá e para cá e tal. E eu querendo uma explicação, né, dentro da minha ignorância, né? Querendo uma explicação, né, geológica. Não, isso é um, sei lá, um paleotalos com dobramento tal, xistosidade tal, não sei o quê. E o Enzo, nada, né? No final, né, depois de ele andar para cima e para baixo no talude, ele simplesmente chegou, ó, você faz um furinho aqui nessa posição, aqui no talude, né? Mas o furo tem que ter essa inclinação, esse comprimento, e vamos ver se isso dá certo. Foi a única coisa que ele falou, né? Pô, eu falei, não é possível, né? Pô, esperavam, não, vou pensar, vou fazer um relatório, uma análise, mais detalhe, não, só isso que ele... E falei, não é possível, isso não vai dar certo, mas eu fiz isso e resolveu o problema, um único furo, né? Saiu água para burro daquilo ali e resolveu tudo, secou o talude, a obra pôde ser feita e tal. Aí depois eu tive outras experiências, né, com ele, passei até a achar que ele tinha superpoderes, né, que tudo que ele dizia que ia dar certo, dava realmente. E até hoje, quando eu faço algum dreno profundo e não dá certo, né, Cláudio? Que isso acontece. Aí eu falo, pô, se o Enzo estivesse aqui, né, meus problemas estavam resolvidos. Depois a gente passou a contar com outros geólogos aí, o próprio Cláudio lá na curva da Ferradura, né, quebrou a cabeça lá para resolver aquele problema. O Enzo, né, morreu, né, já faz tempo. E aí, mais recentemente, o Eusébio também está dando um apoio importante para a gente. Então, acho que é isso. Aí, o trabalho aí, né, junto do engenheiro com o geólogo é fundamental para resolver os problemas aí. Fernando Camargo, eu queria só fazer uma pergunta. Você foi o primeiro presidente do Núcleo do Rio de Janeiro? Não lembro. Não, porque, só falando que você queria falar assim da importância do Fernando Camargo e de outros paulistas que vieram para o Rio de Janeiro, como o Guido e o Pupo, né? Eu me formei justamente nessa época, formei em 82 e tinha sido estagiário antes do Enzo e depois fui estagiário do Pupo na Geotécnica, quando ele tinha vindo para o Rio de Janeiro. E logo quando eu me formei, eu trabalhei na Geotécnica, o Pupo me levou para lá e depois eu fui trabalhar na Engenheiro, né? Quando o Fernando Camargo, nessa época, era o presidente da associação do Núcleo do Rio de Janeiro da BGE. E a contribuição, assim, né, depois o Pupo foi presidente também, né? Eu tive a felicidade de trabalhar, como o Fernando falou, que ele é especialista em organizar equipes, né, de geólogos e tudo. E na época, na Engenheiro, se formou um núcleo bem grande. Quando eu fui trabalhar lá, um núcleo bem grande mesmo, tinha 30 geólogos, mais ou menos, né? Junto com geotécnicos, 30 geotécnicos. 67 profissionais, não se me lembro bem. Tinha 5 PhDs, né? Alguns, aquela PhD era uma raridade naquela época, né? Entre os engenheiros e os geólogos lá. E o departamento, a engenharia todo, tinha umas 240 pessoas nessa área de geologia, em obra também. Dali saiu o Guaraci Sátri, que criou o departamento de meio ambiente. Perfeito. Hoje ele tem uma empresa aí, a Abtec, com grande sucesso aí. Pô. Só concluindo, O Fernando foi o primeiro. Foi o primeiro, né? O primeiro, antes dele era o Ravelene, o professor Herman Ravelene, que era representante. Tá certo. E nessa época foi, quando eu me formei, que eu fui logo depois da Geotécnica, fui trabalhar na Engenheiro, e eu fui lá para Cachoeira Porteira, né? Fiquei lá em Cachoeira Porteira e fui escalado, eu era recém-formado, para ficar no pé da sonda. O Fernando montou a equipe e ficava, você vai ficar aí. Eu terminei ficando 4 anos lá. Não era uma obra, na época tinha aquele dinheiro todo da Eletronorte lá, que nós fizemos 5 quilômetros, eu classifiquei 5 quilômetros de sondagens ali, naquela época, entendeu? Naquele projeto, o nosso chefe de projeto, não vou falar o nome aqui, era indeciso. Então, cada período ele mudava de eixo, né? Não chegava nunca no eixo final. Por isso que durou tanto tempo assim. Se fosse hoje, não tinha isso não. Pô. Com certeza que não. Mas só para lembrando essa história toda, e tem o Guido, né? O Guido que também veio para essa época trabalhar, mais ou menos na mesma época que vocês vieram para aqui para o Rio, né?
e fortaleceram o núcleo aqui do Rio. O Enzo também participava nessa época também, né? Ele era paulista também, né? O Enzo veio para cá também, não é isso? Não, eu acho que o Enzo se formou aqui no Rio de Janeiro. Ele se formou no Rio, né? Foi no Rio, né? Ele trabalhava na Ródio. A Ródio era uma grande empresa naquela época. Perfeito. Eu fui estagiário dele na Ródio. E é só para lembrar que nós estamos falando dos 45 anos da BGE, né? E eu passei, eu fui talvez o primeiro, um dos primeiros, assim, sócio estudante. Eu me formei, ainda estava me formando, aí eu comecei a participar da BGE nessa época. E eu me lembro que eu fui até, quando eu me formei, teve o Congresso Internacional de Grandes Barragens, que foi no hotel, aquele Hotel Nacional ali em São Conrado, né? E foi um congresso assim excepcional, que o Flávio Miguel na época era o presidente do comitê de barragem naquela época, né? E eu estava ali de penetra ali, eu não era nem coisa, mas comecei a participar, e numa época eu dei até uma sugestão, me lembro que eu falei com o Fernando, pô, a gente tem que estudar o plano decenal, né? O plano 2000, né? De energia, no caso que de hidrelétrica, né? E aí nós promovemos um debate até sobre essa questão, né? E aí foi só queria, eu estou querendo reforçar, certo? Porque até quando a gente estava organizando aqui esse encontro aqui, eu falei, não, pô, Zé, tem que chamar o Camargo, tem que chamar o Guido e tudo, né? Porque esse pessoal tem toda essa história aqui, que foi aqui, eles fundaram a Geologia de Engenharia em São Paulo e depois me trouxeram aqui para o Rio de Janeiro, né? E basicamente era isso, só queria lembrar esse detalhe, né? Certo? O geólogo Ginaldo da Sonda Técnica, são 8 horas. Poderia fazer mais uma ou duas inscrições depois da fala do Ginaldo aqui? Boa noite, quero parabenizar a todos pelo esse evento. E como o próprio Eusébio falou, eu tenho sempre reclamado. A BGE de São Paulo é uma maravilha. Todo dia tem promoção, tem cursos, tem eventos, e aqui no Rio nós estamos ficando para trás já há muito tempo. São Paulo não tem praia, pô. Mas eu queria dar aqui uma contribuição no seguinte. Se falou aqui no trabalho do geólogo e no trabalho do engenheiro. Eu, há 44 anos, trabalho numa empresa, a Sonda Técnica, e dei sorte que essa empresa estava se consolidando através de um grande profissional que muitos conhecem, que é o Fernando Olavo Francis, que é um engenheiro e que é geólogo também. Ele sempre foi engenheiro voltado para a parte de investigações, a parte de projeto, e fez a pós-graduação em Grenoble na parte de geologia de engenharia, e sempre foi uma das pessoas mais destacadas